Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Começando sobre a tua fé. Falamos na introdução de que todas as revelações feitas aos profetas em diferentes nações ordenavam a adoração de um único Deus, que não tem parceiros. Também ordenavam descrer que fossem adorados outras divindades além dele, além de Deus. Então esse é o significado de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, que em português é não há divindade digna de adoração, excepto Allah, e Muhammad é seu servo e mensageiro. Então é através desse pronunciamento, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, é através desse pronunciamento que a pessoa entra na religião do Islã. E falando sobre esse testemunho de fé, seus significados e seus objetivos. Ao falar que atesto ou testemunho que não há divindade digna de adoração além de Allah e testemunho que Muhammad é mensageiro de Allah, então a pessoa ou o muçulmano está negando qualquer tipo ou está negando a adoração de qualquer divindade além de Allah, além de Deus, e também confirma que o Muhammad, ou atesta que Muhammad é o mensageiro de Allah. Por que La ilaha illallah? Porque não há divindade digna de adoração excepto Allah. Por que este testemunho? Dado que este testemunho é a primeira obrigação para o muçulmano, quem quiser entrar no Islã precisa crer dentro do seu coração e também pronunciar. Então, para aquele que entra no Islã ou quer entrar no Islã, tem que testemunhar que não há divindade digna de adoração, senão Allah, e também testemunhar que Muhammad é seu servo e mensageiro. Então, quem pronunciar sinceramente, com a intenção de agradar a Allah, conquista a sua salvação do inferno, tal como disse o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele. Allah proibiu o fogo a quem diga La ilaha illallah, buscando com isso encontrar o rosto de Allah. Aquele que diz La ilaha illallah com sinceridade, então este alcança a salvação e, como disse o profeta, a pessoa é proibido da entrada ou de ser castigado no fogo infernal. Quem quer que mora crendo neste testemunho será do povo do paraíso. Também é através do dito do profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, que diz: aquele que morrer sabendo o que é La ilaha illallah entrará no paraíso. Por isso mesmo deve-se conhecer o que realmente significa La ilaha illallah. Qualquer muçulmano, ele tem que conhecer o significado deste termo. Não há divindade digna de adoração senão Allah, dado que é uma das maiores e mais importantes das obrigações. E falando sobre o significado de La ilaha illallah, não há verdadeiramente nada, nem ninguém merecedor de adoração senão Allah. Em declaração proíbe que atribuamos divindades a qualquer coisa em exceção a Allah. Não se pode atribuir a divindade qualquer coisa, qualquer objeto ou qualquer pessoa além de Allah. Esse é um dos significados de La ilaha illallah. Então, reafirma a pessoa, ou o muçulmano reafirma ou declara tudo isso apenas e unicamente a Allah. Quando diz La ilaha illallah, não há divindade, não há nada que pode ser adorado verdadeiramente senão Allah. E é aquele que não tem parceiros. Quando a gente atribui esse status de que só é Deus ou somente é Deus, então ali devemos também colocar, ou estamos declarando que não há nenhum parceiro. Deus não tem nenhum parceiro. Não podemos atribuir parceiros junto com Allah subhanahu wa ta'ala, junto com Deus. A divindade significa aquele que merece adoração. Em consequência, quem adora algo significa que toma como
divindade, além de Allah. Então, esse status ninguém merece. Ninguém merece qualquer tipo de divindade dentro do Islã, além de Allah. Todas as divindades são falsas, com exceção de Allah, o único. Ele é o Senhor, o Criador, louvado e enaltecido seja. Somente Ele, Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado seja, é o verdadeiro e merecedor da adoração. Ele é a quem adoram os corações, amando-o, venerando-o, louvando com humildade e entrega, temor, pedindo e implorando seu apoio. Tudo isso a gente só dirige a Allah subhanahu wa ta'ala. Quem precisa de ajuda, apoio, suplicar, só deve se dirigir a Allah subhanahu wa ta'ala, se dirigir a Deus. E não se implora a ninguém, excepto Allah. Não se pede ajuda senão Allah, nem se espera apoio excepto dele, de Allah subhanahu wa ta'ala. E não se realiza um sacrifício senão para Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso é obrigatório que haja sinceridade na nossa adoração para com Ele, glorificando e louvando a Ele. Assim disse Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão, e não lhes foi ordenado senão que adorassem Allah com sinceridade. Então, ao adorar Allah subhanahu wa ta'ala com sinceridade, a gente tira essa possibilidade, por exemplo, de atribuí-lo a algum parceiro. Quem adora Allah, o Altíssimo, com sinceridade realmente colocou em prática o significado de La ilaha illallah. Aqui podemos também entender de que não bastam apenas as palavras, ou seja, pronunciar apenas La ilaha illallah, mas sim colocar em prática isso já na adoração, falar, crer dentro do coração que não há divindade que merece adoração exceto Allah, e também ter a sinceridade ao praticar as adorações, ao se dirigir, ao pedir apoio, ao colocar a confiança somente também Allah subhanahu wa ta'ala. Então aqui a pessoa já está colocando em prática esse termo La ilaha illallah, para poder desfrutar da maior facilidade, tranquilidade e alegria de uma vida digna e boa. Não existe uma verdadeira companhia para os corações, nem tranquilidade, nem descanso para a mente, senão por meio de adoração dirigida somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Ele disse no Alcorão: ao crente que trabalhe de forma reta, seja homem ou mulher, consideremos uma boa vida. Então, crê dentro do seu coração, pronuncia esse La ilaha illallah e depois coloca na prática, com o intuito de agradá-lo, agradar somente a ele, Allah subhanahu wa ta'ala. E esse termo La ilaha illallah, esse testemunho tem os seus pilares. Estas grandiosas palavras se sustentam em dois pilares fundamentais que devem ser também conhecidos para assim esclarecer o seu significado e objetivo. Quais são os pilares desse termo La ilaha illallah? Esse termo, não há divindade além de Allah. Primeiro pilar, não há divindade. La ilaha, ao falar esse termo, é um dos pilares, não há divindade. Então é uma negação a qualquer divindade, exceto Allah, o Altíssimo. Quando você diz La ilaha illallah, está negando que não existe qualquer divindade, qualquer objeto, qualquer pessoa. Não existe divindade além de Allah. Assim também você invalida o quê? A idolatria, ou seja, não existe, não há possibilidade de idolatria, adorar ídolos ou etc., evidenciando a incredulidade em tudo o que seja adorado além de Allah. Seja ser humano, ídolo, astro ou uma coisa, tudo isso já fica fora. Quando o muçulmano diz La ilaha illallah, você está tirando ali a adoração ou engrandecer, por exemplo, ídolos, astros ou artistas, por aí vai. Você está negando, tira esses todos fora, colocando somente o que? Allah subhanahu wa ta'ala como o único que merece a adoração. Então La ilaha illallah é um pilar, está negando nenhuma divindade merece a adoração. E o segundo pilar é illallah. O segundo pilar é illallah, que significa senão Allah, ou seja, somente Allah é merecedor da adoração em suas diferentes formas, como a oração,
a súplica e a confiança nele. Então são esses dois pilares desse termo, La ilaha illallah. Primeiro, a negação, La ilaha illallah. E segundo, illallah, que você confirma que somente Deus merece a adoração. De diferentes formas, tanto quanto durante a oração, ao suplicar também você dirige somente a Deus, a Allah, e também a confiança de tudo que você faz. Como muçulmano, tem a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Todas as formas de adoração são somente e unicamente para Allah, porque quem quer que dirija voluntariamente alguma forma de adoração a outro, em vez de Allah, descreu da fé islâmica. Se a pessoa dirige qualquer tipo de adoração ou súplica a alguém, a um ser humano, a outro ser humano, a um objetivo, então essa pessoa totalmente descreu da fé do Islã. Significa que qualquer tipo de oração ou adoração a gente dirige somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Tal como disse Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão, sabei que quem atribui sócios em adoração a Allah sem fundamentos válidos terá que render contas disto ante seu Senhor, ou seja, diante do seu Senhor. Em verdade, os incrédulos no dia do juízo não triunfarão. Então, neste versículo está falando claramente que aquele que atribui sócios, atribui parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala sem fundamentos válidos, então vai prestar contas diante de Allah subhanahu wa ta'ala, vai prestar contas diante de Deus no dia de juízo final. E aí fala que os incrédulos, aqueles, no caso, que dirigem adorações súplicas além de Allah, não triunfarão no dia do juízo final. Falando sobre o significado de La ilaha illallah e seus fundamentos, são citados no versículo: quem se afasta de Tagut. Tagut é tudo aquilo que é adorado fora de Allah. E crê em Allah, ter-se-á apegado a um firme sustentáculo, o Islã, que jamais se romperá, e Allah é oniovinte e onisciente. Então, nesta passagem, reforça o termo La ilaha illallah. Então, quem se afasta de Tagut, ou seja, disse La ilaha illallah, a pessoa se afastou daquilo que é adorado fora de Allah e crê em Allah. Então, e aqui crê em Allah, no caso, é illallah, que exceto Allah. La ilaha illallah, então a pessoa se afastou de Tagut e depois crê em Allah, no caso é la illallah, o termo illallah, que é o segundo pilar do Islã. Então essa pessoa já está ali num firme sustentáculo que é o Islã. E no versículo, quem se afasta de Tagut é o significado do primeiro fundamento, que é La ilaha illallah, e a parte subsequente, e crê em Allah, é o significado do segundo fundamento, illallah. Então este versículo explica esse termo ou essa frase, La ilaha illallah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.